Muito bem, estou ligando o ar aqui. Um abraço para você, telespectador. Que bom, hein? A gente, mais uma vez, está em contato com você. Esse contato direto que a gente tem para falar desse fantástico mundo da bola. Tem muita coisa para a gente falar. Estamos em pleno Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez um pit stop, jogou a Primeira Liga. E hoje, claro que a gente não pode fugir do assunto, temos a seleção brasileira pelas eliminatórias. Você que está nos vendo à noite, a bola já vai estar rolando. E você no Zap Zap aí. Muita coisa para falar, muita coisa boa. Eu vou perguntar ao Flávio daqui a pouco e ao Eduardo Silva sobre a volta do Dedé. A volta do Dedé. Vou perguntar para eles também sobre o Everton Ribeiro. Ó, porque tem repórter que fala assim, como se fosse uma baita de uma notícia, como se fosse uma notícia assim extraordinária. O Vicentim disse que as portas do Cruzeiro estão abertas para o Everton Ribeiro. Eu quero saber quais as que estão fechadas. Eu gostaria de saber quais são as portas que estão fechadas para ele. Ó, aqui você não vem não. Então, é uma notícia assim como se, pô, essa é a notícia. Fulano disse que as portas do Cruzeiro estão abertas. A notícia seria, meu amigo, se você dissesse, o Vicentim, o Gilvan, eles disseram que as portas do Cruzeiro estão fechadas para o Everton Ribeiro. Esta seria a notícia. A outra, você caiu numa mesmice, caiu numa lógica, numa coisa que, era preferível ter ficado calado. Vamos falar sobre o Everton Ribeiro. Será que ele cabe ali? Ele cabe? O meio de campo do Cruzeiro só tem baita jogador. E mais para frente, mas será que ele cabe? Thiago Neves, como é que vai fazer? Bom, deixar para eles. Vou perguntar para o Eduardo Panzi também se foi melhor para o Cleiton e para o Marlone, ou melhor para o Atlético, melhor para o Corinthians. Como é que foi? Ou se foi bom para todo mundo? Se essa troca realmente se confirmar. Porque toda hora fala, já foi, não foi, foi. Mas a tuitada do Nepomuceno, ou a informação oficial do Domênico, não aconteceu. Já aconteceu isso? Ainda não, né? Não aconteceu. Está tudo muito bem encaminhado. Eu quero saber, melhor para os jogadores, porque o Cleiton aqui não conseguiu acertar. E o Marlone, no Corinthians, teve uma fase muito boa no esporte, mas ainda agora está meia boca. Se é melhor para eles ou para os clubes. Tomara que seja para os clubes e também para eles. Não sei como é que é o problema da troca, o salário de um e o salário de outro. Se o Marlone ganha mais do que o Cleiton, se o Cleiton ganha mais do que o Marlone, como é que está sendo feito isso? Para perder, o Atlético não vai fazer e nem o Corinthians. E nem o Corinthians. Então, eu vou saber do Panzi daqui a pouquinho sobre isso. E vamos chegar também no nosso Campeonato Mineiro. O Cruzeiro precisa manter agora os seus últimos jogos. São 2 que faltam. 2 jogos que faltam, sem perder. E o Atlético precisa tropeçar para que, quem sabe... Não, o Cruzeiro faltam 3. Não, pois é, mas para chegar no Atlético Cruzeiro faltam 2, né? Falta um só. Um só? Só o Berlândia. Então é preciso que o Atlético dê uma tropeçada e o Cruzeiro não tropeçar, para o Cruzeiro virar esse turno líder. O Cruzeiro vai dizer, tá difícil, está complicado. O Atlético não sai mais de casa, né? Está complicado, tá complicado. Sai. O Atlético vai a Poços de Caldas. Hein? Da Poços de Caldas, que eu estava falando. Bom, e tem o Cruzeiro no Mineirão, que é... A gente vai falar sobre isso. Vai falar, não tem nada definido. Tem uma margem de distância muito boa do Atlético. Quando estava 2 pontos, o Cruzeiro só dependia dele. Passou a 4, o Cruzeiro não depende só dele mais. Depende dele e de um tropeço do Atlético. O Campeonato Mineiro está bom também por causa disso que a gente vai falar. Então vale a pena você ficar com a gente. Está começando o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. É o BH Esportes ao vivo. Agora, por exemplo, para você que está conosco nesta manhã de quinta-feira, 11h36. 11h36. Para você que está zapeando e parou agora, à noite, são 22 horas e 36 minutos.
caminhando para 37. Para você Acabou o jogo do Brasil. Para você que está... O jogo do Brasil... É 8 horas. O jogo do Brasil é 8 horas? 8 horas. Então já acabou. Já acabou. Para quem está vendo, já sabe o resultado. Já sabe. Então, se você estiver satisfeito com a vitória do Brasil, maravilhoso. Se não tiver, paciência. Paciência, mas o Tite está muito bem. E para você da madrugada, 1h03 da manhã, por aí, 1h02 da manhã. Então, vamos rolar essa bola? Eu até esqueci que é quinta, porque o jogo seria 21h45. Se fosse um jogo... Bom, mas vai ser um jogo da Globo. Vai ser um jogo da Globo, vai ser. Tanto é que o jornal começa às 7 horas da noite, 7 e pouco da A noite. novela mais tarde. Bom, mas o problema é o seguinte. Então, você que está na gravação vai ficar com o foco voltado para o Campeonato Mineiro, que vai ser o nosso papo aqui, esses assuntos que eu levantei. A gente vai ao intervalo comercial e volta já já. Não sai daí não, tá? Sai não. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abre na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o programa que você mais vê e mais gosta, se basta para nós. Aqui é ao vivo. E olha, a gente fala principalmente 99% do futebol mineiro. É o que nos interessa. De vez em quando a gente dá uma derivada. Mas é futebol mineiro. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira. Mas eu vou perguntar para o Eduardo Panzi começar. E depois eu quero saber as opiniões do Flávio e do Eduardo Silva também. Marlone lá... Não, Cleiton lá, Marlone cá. Cleiton lá, Marlone cá, no Galo. E aí, para você? Um abraço, Afonso, um abraço a todos. Eu acho que Atlético e Corinthians não tem nada a perder. Para começar por aí. Atlético e Corinthians não tem nada a perder com a troca. Tem a ganhar? Não sei.
A perder eu sei que não tem, porque o Cleiton nunca acrescentou nada ao Atlético sempre que entrou. Quando começou jogando não acrescentou, quando entrou durante os jogos não acrescentou nada. Não tem bons números pelo Atlético, até agora não vingou. É jovem, a gente sabe que ele tem talento, porque ele mostrou isso no Figueirense, mas até agora não decolou. Então o Atlético não tem nada a perder. O Marlone fez um 2016 razoável, não passou disso pelo Corinthians, e tem o início de 2017 que também não acrescentou tanta coisa ao Corinthians. Oscila muito entre ser titular e ser reserva. Ficou muito mais na reserva do que como titular no time do Corinthians. Então os dois não têm o que perder. A gente sabe que o Marlone é um pedido do técnico Roger. O Roger, desde que foi anunciado pelo Atlético, a gente sabe desse papo do Marlone. O Roger prepara alguma coisa para o Marlone, seja como titular ou reserva, o Roger gosta do jogador. Então é um pedido do treinador, é um gosto do treinador. Ok. Se vai ganhar alguma coisa, talvez o Atlético ganhe muito com um aproveitamento maior por parte do Cleiton lá no Corinthians. Talvez o Cleiton consiga ser titular no Corinthians. E a gente sabe que o Corinthians, assim como o Atlético, como o Cruzeiro, como o Flamengo, o Grêmio, o Inter, é vitrine. Se o Cleiton consegue jogar mais no Corinthians, o Atlético pode reduzir um pouco o prejuízo que ele tem até agora com o Cleiton, porque o investimento foi alto e até agora não teve retorno, nem técnico e muito menos financeiro. Esse retorno financeiro pode vir com uma temporada boa do Cleiton com a camisa do Corinthians, porque a gente sabe que a troca é por empréstimo até dezembro. Ainda não foi sacramentada, vão fazer exame médico e ainda vão ser anunciados. Eu estou supondo que os dois sejam anunciados e a troca seja concretizada. O Marlone, no Atlético, tecnicamente vai acrescentar? Eu não sei. Eu não sei. Ele é um pedido do Roger. O Atlético tem jogadores que fazem bem a função que o Marlone desempenha. Tem o Danilo, que tem feito essa função, tem o Luan, tem o próprio Robinho, tem o Michael Suel, só que são características diferentes. O Michael Suel, por exemplo, é um jogador de mais velocidade que o Marlone. Eu vejo o Marlone muito próximo do Danilo. O Danilo talvez tenha mais força, mais ímpeto que o Marlone. Eu esqueci do Otero, tem o Otero também. Mas o Marlone é um jogador que tecnicamente, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho visto do Marlone, ele é melhor do que o Danilo. É para recompor o elenco, para reforçar o elenco. O Atlético, talvez o Roger visse no Marlone uma necessidade, um jogador com a característica do Marlone no Atlético. Então, eu acho que o principal Atlético não tem, eu não quero nem saber do Corinthians. Mas ele não é também o Leandro Donizete, não, né? Hã? Ele não é também o Leandro Donizete. Não. O Marlone não é volante. Pois Ele é meio atacante. O Cleiton é atacante. O Atlético está trazendo um meio atacante, está liberando um atacante. O Atlético também não tem jogador com essa característica do Cleiton. Mas, gente, o Cleiton não acrescentava nada. Todas as vezes que o Cleiton entrou, ele pouco acrescentou ao Atlético. Por isso que eu digo, eu bato na tecla. Não tem nada a perder. Tem a ganhar? Não sei. Só no decorrer do ano a gente vai saber se o Atlético tem a ganhar com o Marlone. Acredito que não vai ser titular nesse time do Atlético. Eu acho que ele não chega para ser titular. Se render muito, vai brigar por uma posição. Mas eu acho que tem o Otero na frente dele, Danilo à frente dele, Robinho, Luan, nem se fala, Michael Suel nem se fala. Então o Marlone chega para uma recomposição de elenco. A gente não sabe salário, quanto que ele ganhava lá, quanto que o Cleiton ganhava aqui, se o Atlético vai ter que gastar mais com salário, eu acredito que não. Eu acredito que é uma coisa meio elas por elas. E o Cleiton lá no Corinthians, eu repito, o Atlético aposta que ele jogue mais lá no Corinthians, que ele tenha mais oportunidades e que o prejuízo financeiro que o Atlético investiu alto possa ser um pouco recuperado. Porque, gente, convenhamos, o Corinthians é vitrine. Se o Cleiton joga bem lá, é possível que algum time do exterior, um jovem, cara de 20 e poucos anos... Não tem particular nem de um lado nem de outro. Nem de um lado nem de outro. Então, a troca é boa. Edu, a troca é boa? Acho que é. É boa, sim. Para as quatro partes. Cleiton, Marlone, Corinthians e Atlético. Muito bem, eu quero saber do Flávio Carvalho e do Eduardo Silva a mesma coisa. Para depois a gente puxar também Cruzeiro para a prosa, Campeonato Mineiro para a prosa. Mas lembrar você que o BMG é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Mastercard BMG, maravilha. Vá buscar o seu se você não tem. Marieta, melhor para a sua saúde. As saladas do Marieta estão dando um show. Você tem lá os sucos verdes, o detox, mas as saladas do Marieta são sensacionais. Marieta, a melhor para a sua saúde. Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silves Advocacia, nesse telefone agora, 3212-2832. Agora também advocacia empresarial. Silves Advocacia, 3212-2832.
Um grande abraço ao pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, ali na Chico Sá, esquina de Platina. Amassou, bateu, arranhou, fica nervoso. Você não. já apelidou Francisco Sá para Chico Sá? Chico Sá. Chico, ali na Chico Sá. Ali na Chico Sá. Para os íntimos. Chico Sá para os íntimos. Lá você encontra o Centro Automotivo Novo de Novo. Novo de novo. Tá lá, ok? Fica estressado não. E eu quero aproveitar e abraçar também o Padre Lucas Almeida no 3426-0069. 3426-0069. Ele vai agora para Itália e Suíça. 3426-0069. Faça essa viagem com o Padre Lucas Almeida. 3426-0069. Forme o seu grupo e leve até ele, ok? Viagem maravilhosa. Um abraço para o meu amigo Danilo do Poço São Pedro, na Niquelina 918, no bairro Santa Efigênia, aberto 24 horas por dia. Tem lá dentro um posto da Polícia Militar de Minas Gerais, aberto também 24 horas por dia. Segurança total. E lá você encontra a água mineral Igarapé e a Ingá. Ingá e Igarapé. Igarapé e Ingá. Poço São Pedro, que tem a DT Clean que você viu na bomba aí. Posto São Pedro e Posto Funil. Posto Funil está lá em Pinhuí. Você que vai para aquelas paragens, você que vai para aquelas bandas, Serra da Canastra, Paraíso, Furnas, você que vai para aquele lado de lá, Posto Funil, lá em Pinhuí. O Danilo tem um queijo artesanal maravilhoso. Tem um queijo sensacional lá no Posto São Pedro. Você ainda leva o queijo. Paga baratinho, baratinho, ok? Posto Funil. Flávio Carvalho, pode falar, dar um pitaco também, Flávio, sobre o Marlone e sobre o Cleiton. Afonso, primeiro um abraço para você, um abraço para o Eduardo Panz, o nosso Eduardo que está com o pescoço duro. Você entendeu? Olha aqui, eu penso o seguinte, para mim o Marlone é um foguete molhado. Eu sempre disse isso aqui, né? O Marlone ele apareceu no Vasco, depois o Cruzeiro foi lá buscá-lo, veio de graça para o Cruzeiro. Mas teve uma boa passagem no esporte. Pois é, mas só no esporte. Mas o teve resto, bons como o momentos. Cleiton, por exemplo, só teve uma passagem do Figueirense. Teve bons momentos no Corinthians. Não, tem tanto que está na reserva. Então eu acho que o mesmo Cleiton aqui no Atlético também não fez nada. Agora, concordo com tudo que o Eduardo Panz disse ali. Né? Aliás, eu fico sempre repetindo porque é um baita de um repórter também, né? Sabe tudo esse menino aí, né? Tem pedigree, viu, Afonso? Obrigado, obrigado. E porque é o seguinte, eu acho que ninguém tem nada a perder. Né? Porque o Cleiton não fez nada no Atlético, o Marlone não está fazendo nada no Corinthians. Certo? Então vem o Marlone não fazer nada aqui, o Cleiton não vai fazer nada lá. E aí, ou seja, aquela troca que a gente chama de 6 por meia dúzia. Né? Vamos ver, né? O Atlético, a gente sabe que o meio de campo, o Luan voltando, vai ser o Rafael Carioca, o Luan, o Casares e o Otero, Robinho e Fred, acabou. Então o Marlone vem para ser reserva, assim como o Cleiton também era reserva no Atlético. Agora, no Corinthians, o time está uma baba que dá dó. Certo? De repente o Cleiton pode entrar lá, né? Até o João está fazendo gol no Corinthians. Né? Mas o Corinthians está querendo se livrar de Guilherme e Giovanni Augusto. Giovanni Augusto e Guilherme. O Guilherme parece para Curitiba, se não me falha a memória, e Giovanni Augusto para o Internacional. Agora Curitiba, o Guilherme não quer ir para o Curitiba, está dificultando essa. Está dificultando. Né? E o Jô está fazendo gol no Corinthians. Então, de repente o Cleiton chega lá, né? Você se lembra, por exemplo, de vários jogadores que passaram pelo Corinthians, fizeram uma temporada, né? E começaram a marcar gol no time do Corinthians, e no Corinthians faz 3 gols. A imprensa de São Paulo coloca o cara lá no céu, certo? Coloca o cara no céu, porque a imprensa de São Paulo, né, é assim com o Corinthians. Então, pode ser que, de repente, foi assim o Luca, você se lembra o Luca que veio aqui no Cruzeiro, de repente meteu 3 gols lá no Corinthians, pô, era o herói, aquela coisa toda, onde é que tá o Luca agora? Tá né? na ponte. Tá na ponte, sumiu. Então... É artilheiro do Campeonato Paulista. Ué. Agora, ele tem, inclusive, tem uma parte que pertence ao Cruzeiro ainda, né? Então, essa é a história real que a gente tem que passar para o torcedor. Que o torcedor do Atlético esperar alguma coisa do Marlone, eu acho difícil. Primeiro, é um jogador preguiçoso, certo? A gente conversa com quem trabalhou com ele e fala isso. É um jogador preguiçoso em campo, né? Aquele jogador que, para mim, não é aquela característica de jogador do Atlético, aquele jogador de explosão, aquele jogador como o Luan, como o Casares, como o Otelo, né? Que brigam o tempo todo pela bola, aquela coisa toda. Não é o caso do Marlone. O Marlone, ele gosta de jogar, joga para ele, aí ele quer fazer bonito, certo? Não é aquele jogador de explosão. Então, a torcida do Atlético não espere muito do Marlone. Agora, acho que o torcedor do Corinthians, de repente, pode ser que o Cleiton chegue lá, conforme disse o Eduardo Panz, arrebente lá no Corinthians, começa a fazer gol lá no Corinthians.
Porque lá também tá uma baba, que eu vou te falar uma coisa, viu? Corinthians, São Paulo, a coisa tá feia pro lado deles. Eduardo Silva, e aí? E a sua opinião sobre Marlone e Cleiton? Família BH, um abraço ao Du, você, ao Flávio e a você, telespectador. Afonso, eu acredito que eu acho que o Marlone pode sim jogar alguma coisa por tudo isso que o Flávio falou, pelo que o Du falou, o Marlone pode chegar aqui no Atlético e jogar sim, pode. Se ele lembrasse bem, ele jogou bem, teve uma temporada boa no esporte. O Marlone não desaprendeu. Quando o Cruzeiro contratou o Marlone, foi uma sensação. Custou, inclusive, a chegar no Cruzeiro. Ele foi bem no Vasco. Aliás, no Vasco ele do começou Vasco. bem. No Vasco ele foi bem no Ele faz esporte. lembrar muito, não sei se vocês concordam, o Guilherme. É aquele jogador preguiçoso, aquele jogador que... Mas o Guilherme ainda é melhor que ele. Pois é, eu acho que mas ele- é aquele jogador tipo Guilherme, preguiçoso, sabe? Que precisa que alguém faça pra ele. E o Atlético, como o Du falou bem, e eu concordo, o Atlético e o Corinthians não tem nada a perder. Um não fez nada lá, outro aqui, então vamos ver o que vai dar, qual a química que vai dar de um lado e do outro aqui. E é por isso mesmo, tem que fazer. Agora, eu acho que o torcedor do Atlético pode esperar coisa boa. Por que não? De repente pode sair alguma coisa legal aí, dessa química aí, do Marlone, com a torcida, com o time. Nós já vimos isso tantas vezes. Lá no Corinthians, eu concordo com ele. O Corinthians está uma draga. O Afonso falou aqui que o Corinthians está querendo desfazer do Guilherme e o outro que foi do Atlético, o Giovanni Augusto. Mas estão seis que o Corinthians quer da linha lá, quer baixar o custo. E o Guilherme ganha 670 no Corinthians. Eu vi o pessoal de São Paulo. Quer dizer, realmente a situação lá não está boa. Mas voltando para o nosso futebol aqui, eu acho que valeu essa tentativa, vale muito. Eu acho que pode combinar alguma coisa boa. Então eu vou começar por você, voltando agora. Só tem uma coisa, gente. Eu me lembro muito bem do Márcio Araújo. No Atlético não deu certo, não jogava. Foi pro Flamengo. Aí virou estrela no Flamengo, titularista, Palmeiras também. Não, o Márcio Araújo, ele foi titular no Atlético. Mas ele não dá. Sempre contestado. Eu cobri o Atlético Márcio Araújo. Sempre contestado. Ele foi titular no Palmeiras, sempre contestado. Ele foi titular no Flamengo, sempre contestado. Hoje ele é reserva. Hoje ele não é titular. Ele é um eterno titular pelos times que ele passa e sempre contestado. É jogador que o treinador gosta. Ele tem uma mãe de santo forte que trabalha pra ele é muito útil. Ele é o estilo de Augusto Recife. É um cara que faz o jogo sujo. O treinador gosta. É bom ter um cara desse no... Só como a título de informação, se o Marlone realmente vier para trás, ele não pode jogar a primeira fase da Libertadores. Nem e Libertadores, não pode jogar a Copa do nem Brasil. Copa do Brasil. Só o Campeonato Mineiro e se o Atlético passar na Libertadores, da Copa do Brasil, lá para frente. Não, Copa do Brasil não. Copa do Brasil, eu acho isso aí uma idiotice. É a mesma situação do Fred ano passado. Acho uma idiotice esse negócio da Copa do Brasil. É preciso mudar isso, hein? É preciso mudar isso. É preciso mudar isso. Eduardo Silva, Everton Ribeiro, cabe no Cruzeiro? Claro. Nossa As portas Senhora. estão abertas? Com certeza. Imagina, quem que não quer? É o que você falou bem. Quem que não quer um Everton Ribeiro aqui? Nossa Senhora, cabe muito bem. Só acho, Afonso, que o salário dele é muito alto. Não sei 700 se mil. Só 700? Só 700? Ontem os números divulgados são que se ele voltar para o Brasil, o investimento teria que ser 5 milhões de euros por 50% dos direitos, mais 700 mil de salário. É o que o empresário dele está pedindo. Bom, conclui depois. Eu não sei se o Cruzeiro, o doutor Gilvan, tem essa bala na agulha, não. Não, se tiver, esses números aí, eu acho que o Cruzeiro não encara, não. E é muito dinheiro, né, Afonso? Eu acho que esses Agora, números aí, jogador, só o time no Brasil. o Palmeiras. É só o Palmeiras. Agora, como jogador, foi campeão Campeonato Brasileiro 2 vezes pelo Cruzeiro, mostrou naquela composição ali com o Marcelo, junto com o Ricardo Goulart. Quer dizer, eu acho que se voltar, coisa que eu não acredito, viu, gente? Eu não acredito que o Everton passe aí na toca de novo, não. Não acredito mesmo. Mas se voltar, seria um grande jogador, seria uma grande coisa. Não, agora você está falando ali, mas vai ficar no lugar de quem? Thiago, né? Gente, bom jogador sempre tem. O Du falou há pouco tempo aí, o Atlético precisa de elenco. Aí, não pode ter medíocre. não Né? pode ter medíocre. Você imagina, o Mano olhar para o banco, olhar o Everton Ribeiro. Ele já está olhando o Dedé. Dedé já começou. Ele olha assim e fala, pô, tem um Dedé. Claro que tem que ter calma. Tem que esperar como que ele vai voltar, o Dedé. Tem crise, my friend. Flávio Carvalho. Afonso, eu conversei com o presidente do Cruzeiro, fiquei um tempão conversando com ele a respeito de jogadores que o Cruzeiro pode contratar. Você deu uma cartolada lá? Não, você conversa assim como você também,
Você também tá cartola toda sábado com ele, você entendeu? Você encontra com ele, você conversa bastante. E depois da lista, não pode mentir. Então o que acontece é o seguinte, ele falou o seguinte, não existe nada, certo? O Everton Ribeiro, através do seu empresário, mostrou vontade de voltar ao Brasil, certo? O Cruzeiro, né, quer o Everton Ribeiro, quer. Se você falar com o presidente do Cruzeiro, o senhor queria o Everton Ribeiro no time do Cruzeiro? Ele falou, eu quero o Everton Ribeiro no time do Cruzeiro, desde que as condições estejam à altura do Cruzeiro. Que o empresário procure o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não procurou nada até agora. Nem o Bruno Vicentim, nem o Giovani, ninguém procurou, nem o empresário, nem o Everton. A informação que se tem é que ele abaixaria um pouco para voltar ao futebol brasileiro, do que ele ganha lá. Principalmente nesse valor de 5 milhões de euros. Ele tentaria abaixar isso aí. Essa é a informação só. Agora o resto, o Cruzeiro não procurou, o presidente do Cruzeiro não conversou nem com o empresário, nem com o Everton Ribeiro. A única coisa que se sabe é que o Everton Ribeiro deu uma entrevista lá, dizendo que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Everton Ribeiro tem quantos anos? 27. 27. E acontece o seguinte, se ele quer voltar ao futebol brasileiro, o time que ele se deu bem foi no Cruzeiro, né? Onde ele foi bicampeão brasileiro. E saiu para lá, e lá, na verdade, o Everton ainda não rendeu lá o que rendeu aqui. E principalmente, o Everton lá está vivendo uma vida, tem um palácio para morar, né? É carro de luxo para tudo quanto é lado, é festa, mais festa, aquela coisa toda. Então, tem que ver também a parte física do jogador. Quanto tempo vai demorar o Everton Ribeiro se vier para o Cruzeiro? Olha, se vier para o Cruzeiro, quanto tempo ele vai demorar para recuperar aquela forma que o Everton Ribeiro quando saiu do Cruzeiro? Então, esta é a realidade. O Cruzeiro não procurou, o presidente do Cruzeiro apenas obteve informação de que o Everton quer voltar ao futebol brasileiro. E o Cruzeiro disse, se ele quiser voltar para o Cruzeiro e o Cruzeiro tiver condição de pagá-lo dentro daquilo que o Cruzeiro pode pagar, ele pode vir. Muito bem. Deixa eu saber do Eduardo Panzi sobre o Everton Ribeiro também. É um jogador que está falado. Claro que o Everton, voltando para o Brasil, acho que até mesmo o Palmeiras vai pensar duas vezes, 700 mil por mês, e meter 5 milhões de euros por 50% do passe. Nananina não. Eu acho que o Palmeiras também não encara isso não. Vamos lá. Bom, primeiro que se a gente perguntar, esquece que o Everton Ribeiro está querendo voltar. Perguntar só, o Cruzeiro está com dinheirinho em caixa para contratar alguém. Ninguém falaria no meio atacante. Não é uma posição que o Cruzeiro precisa hoje de jogador. Claro que pela qualidade do Everton Ribeiro, aquilo que o Afonso falou no início, o Cruzeiro está de portas abertas. Gente, todos os times do Brasil estão de portas abertas para o Everton Ribeiro, todos os presidentes do Clube do Brasil topam conversar a respeito do Everton Ribeiro, e para mim ele seria titular em qualquer time do futebol brasileiro. Tô falando do Everton Ribeiro que saiu daqui, o que está lá eu não sei como é que está jogando, mas ele voltando ele não esquece. Precisaria de um tempo, claro, para readquirir forma física. Seria uma baita contratação. Agora esses números que foram divulgados ontem, 5 milhões de euros, por um jogador de 27 anos que está voltando do futebol árabe, ou seja, cara de 27 para 28, se ele voltasse para cá, acertasse, ele só sairia daqui de novo com 29, 30 anos. E com 29 e 30 anos, futebol europeu não quer mais. Seria para futebol chinês, árabe. E aí, se ele está voltando de lá, ele não vai querer voltar. Ou seja, ele não teria mais mercado para sair daqui. Seria um investimento de 5 milhões de euros para você não ter retorno, apenas retorno técnico. E retorno técnico teria. Se ele viesse sem esse investimento de 5 milhões, só 700 mil de salário, eu acho que muitos clubes iriam atrás. Porque pagar salário, você arruma um parceiro ali e consegue pagar. Mas eu não vejo... mas ele jogaria no lugar de quem? Não importa, ele seria titular. O problema é de quem fosse para a reserva. Aí entraria naquilo que vocês falavam do Lucas Prato, que é um problema para o treinador que eu não acho. Eu acho que é solução para qualquer clube. Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, se o Everton Ribeiro viesse, seria uma solução para qualquer clube. Mas, sinceramente... Esses números aí, esses valores, 5 milhões de euros, 700 mil de salário, com a crise que está no futebol brasileiro, para mim, eu só vejo um time, o Palmeiras, e o Palmeiras, igual eu falei do Cruzeiro, se o Palmeiras tivesse hoje uma grana para contratar, não seria um meio atacante, não seria um meio atacante. Então, é difícil. Se o Everton não abaixar muito esses valores aí, de 700 mil, são supostos valores, e 5 milhões de euros, ele não arruma equipe aqui no Brasil, não. Não pela qualidade técnica, mas pela parte financeira. Tecnicamente, ele é muito bom, jogaria em qualquer um. Mas esse valor é difícil um clube brasileiro ter disponível para investir. Mas, Eduardo, tem uma coisa a acrescentar aí, que talvez o Cruzeiro seria o time mais próximo
para o Everton Ribeiro voltar, porque tem um empresário que sempre investiu no Cruzeiro, que é muito amigo do Everton Ribeiro, inclusive esteve na casa do Everton Ribeiro recentemente. Mas o empresário vai bancar o resto? Ficou com ele lá, certo? E esse empresário gosta muito do Everton, certo? E me parece que o Everton confidenciou a ele que gostaria de voltar. Esse empresário tem supermercado em BH? o Pedro. Supermercado em BH. exato. Supermercado em BH. É. Então pode ser que, você entendeu? A coisa Caminha. se abaixar um pouco essa situação. Mas esse empresário está rasgando dinheiro? Não, mas ele gosta do Everton Ribeiro. Eu gosto de fulano de tal, aí eu vou investir. Né? Gosta do Cruzeiro, pelo amor de Deus. é conselheiro do Cruzeiro. Tá bom. Então, eu estou dizendo assim, pode ser. Não, Mas ele não empresário desse tipo, que é inteligente, é competente, ele não põe nada para perder, só porque gosta. Mas já pôs. Não, pois não. Não, eu conheço. Para perder não põe não. Para perder não põe não, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu adoro ele, então eu vou... que é isso? Não, eu estou dizendo, Afonso, isso são assuntos que surgem dentro do Cruzeiro, certo? Não estou dizendo que o empresário vai investir, estou dizendo que o empresário gosta dele, é amigo dele, esteve na casa dele, certo? Esteve na casa dele lá, na mansão que ele tem lá, certo? E conversou com ele. Levou cesta básica? Essa coisa toda. Levou a cesta básica para ele. Levou feijão e arroz no Brasil, que lá não tem. Então eu estou dizendo que isso também, você entendeu? É um fator que pode, talvez, se ele voltar para o Brasil, aproximá-lo mais do Cruzeiro. Em função dessa situação, desde que as coisas sejam boas para os dois. Eu acho que o Cruzeiro claro, o Everton Ribeiro é um baita jogador, foi o melhor jogador dos dois, do bicampeonato do Cruzeiro, encaixaria perfeitamente. Mas, igual eu falei, esquece que o Everton Ribeiro está voltando, ninguém nem pensava nessa posição para o Cruzeiro. Até desviando um pouco o assunto, eu acho que o maior problema que o Cruzeiro enfrenta nesse momento, além da finalização, estava vendo uns números aqui, a comparação Atlético e Cruzeiro de finalização, o Cruzeiro cria muito mais, finaliza muito mais e faz muito menos. É uma coisa que o Mano precisa... O Joinville, né? Não, aquilo ali foi um festival, o Mano precisa trabalhar muito isso. Eu acho que o principal o Cruzeiro consegue, que é criar. O mais difícil é criar. A finalização precisa ser trabalhada. Agora, o que mais me preocupa no Cruzeiro esse ano é a parte política. Isso aí que eu ia falar. Sérgio Rodrigues... Então deixando para o final. Gente, não adianta querer malhar o Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues gosta do Cruzeiro tanto quanto o Perrella, quanto o Gilvan, quanto o Vicentim. Ele tem um lado. O Vicentim gosta do Cruzeiro tanto quanto o Gilvan, o Sérgio Rodrigues, ele tem outro lado. E assim é Gilvan e assim é Perrella. Você falar do Perrella, a vida dele política, a vida dele pessoal, é uma coisa que eu não vou me intrometer. Agora, o Perrella, presidente do Cruzeiro, gente, foi um baita presidente. Fez grandes trabalhos à frente do Cruzeiro. A turma costuma lembrar sempre do 2011, né? Que o Cruzeiro quase que caiu, o Perrella abandonou, meio que abandonou o Cruzeiro para a vida política, mas você pega os outros trabalhos do Perrella à frente do Cruzeiro, eu acho que a época de ouro do Cruzeiro recente... Bom, quando você está falando de Perrella, você está incluindo o Alvimar. Isso que eu estou falando, o Perrella e o Alvimar. Quando eu falo do Perrella, Zezé, eu incluo a família. O Gilvan, a mesma coisa. O pessoal gosta de falar do Gilvan só do ruim do Gilvan. E esquece que o Gilvan foi bicampeão brasileiro seguido com o time de Minas Gerais. Uma coisa é você ser bicampeão brasileiro dirigindo time paulista ou carioca. Agora, você pega o Inter. A última vez que teve um bicampeonato lá foi em 1970. Grêmio e Inter não ganham brasileiro há séculos. Time do Paraná, 2001. O Atlético, o último brasileiro que ganhou foi em 71. Agora o Cruzeiro não. O Cruzeiro foi bicampeão. Então a gente precisa pegar as coisas boas desses dois também, do Gilvan e do Perrella. Só que essa briga política, e está tendo briga mesmo, o Cruzeiro não pode se perder politicamente. A parte política não pode atrapalhar um ano que parece ser promissor para o Cruzeiro dentro de campo. A minha preocupação no Cruzeiro em 2017 é a parte política. Todo mundo quer, todo mundo gosta do Cruzeiro. Mas o que me preocupa é um querer atrapalhar o outro por causa disso, por causa de poder. Isso me preocupa. A vaidade. Só um minutinho. E eu não estou comprando lado aqui, hein? Para mim, tanto faz, são todos muito bons, mas precisam se unir. Essa é uma preocupação sua e de todos nós e do Cruzeiro. Porque vai interferir. Esse ano é promissor dentro de campo. Vai interferir. Porque as partes são antagônicas. As partes, elas se encontram, batem de frente. O Sérgio Rodrigues, né? Sérgio Rodrigues é um baita cara, mas ele tem um lado dele? Tem.
E assumiu o lado dele, Isso pronto, é, saiu. isso é importante, ele ter assumido o lado. Saiu, porque ele não podia ficar trabalhando com o Gilvan, sob a confiança do Gilvan, e estando do outro lado. Pronto, não está mais, o problema está solucionado. E o Gilvan, por estatuto, não pode ser mais candidato. Não pode ser. Então ele tem que colocar um candidato dele, se ele quiser. Ele tem que colocar um candidato dele ou trabalhar com os Perrelas. Isso vai interferir, Flávio? Eu penso que não, Afonso. Sabe por quê? Pelo seguinte, a gente sabe que a eleição vai ter que acontecer, pelo estatuto tem que acontecer, vai aparecer um candidato a presidente, pode aparecer 2 candidatos a presidente, né? Mas acontece que o presidente atual, o Gilvan, está fazendo um trabalho muito bom na Toca da Raposa para entregar ao Mano o comando da equipe para que a política do Cruzeiro fique apenas no Barro Preto. Por obra do destino, ele está fazendo um trabalho, que o Flávio está falando, bom, foi bicampeão brasileiro e pode deixar o Cruzeiro numa situação, que o Eduardo Panzi falou, excepcional. Claro. Que, infelizmente, ele não pegou. Exato. Quando o Perrela saiu, o Zezé saiu. Então, o que eu penso o seguinte, eu vivo lá dentro do Cruzeiro, a gente conversa com todo mundo, sabe, com os conselheiros, aquela coisa toda. A situação política do Cruzeiro é uma coisa, agora o time de futebol... O Lemos está pendendo para que lado? Não, o Lemos é o seguinte, o doutor Lemos... Porque o Lemos é uma palavra forte. Claro que é uma palavra forte. O Lemos é uma palavra forte. Ele tem um trabalho muito grande dentro do Cruzeiro, é uma figura respeitadíssima dentro do Cruzeiro. Por isso que eu estou perguntando. Inclusive, mandar os pesos para ele, porque ele perdeu o irmão dele na terça-feira, né? O nosso querido, eu vou chamar de Dobinha, porque era meu amigo Dobinha, né? Que também era conselheiro lá do Cruzeiro, tem filho conselheiro, né? Irmão do Hermínio, foi presidente do conselho também do Cruzeiro. A gente manda os nossos sentimentos para toda a família, doutor Lemos e da família do Hermínio. Doutor Francisco Lemos. Lemos Filho, faz um trabalho... A Dora, filha dele, a Dora foi aluna da da minha esposa. Vamos lá. Pois é. Então, eu penso que o Cruzeiro está nessa situação, você entendeu? Acho que, pelo trabalho que o doutor Gilvan está fazendo, certo? O futebol não vai se envolver em política, porque o Tinga, ele tem muita habilidade para trabalhar isso também. Ele vai trabalhar isso lá dentro. Então, vai ficar a Toca da Raposa. Que subiu do Júnior também pareceu um bom Exatamente. rapaz, né? Então vai ficar o seguinte, a Toca da Raposa vai ficar, a Toca da Raposa 2 fica completamente isolada de política. Lá é proibido de falar em política, certo? Lá não entra, o time do Cruzeiro está feito, está pronto. Se vier o Everton Ribeiro, é mais um, acabou, certo? Mas o time do Cruzeiro está aí, né? Pronto para o Campeonato Brasileiro, para disputar o Campeonato Brasileiro, bem melhor do que o ano passado. O presidente esse ano fez um time que a gente sabe que vai brigar na cabeça do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que isso aí vai ficar assim, a Toca da Raposa, futebol, o Barro Preto, política. E não vai misturar, as duas coisas não vão se misturar. Eduardo Silva. Olha, Afonso, eu não acredito que vai ter essa contaminação política dentro da Toca, não. Não acho que não. Acho que o doutor Gilvan... A Toca está blindada. Eu acho que ali vai ser uma blindagem geral. Vai ser um negócio muito feio ali, muito cercado ali. E é uma pena, né, ver as duas correntes hoje Duas facções competentes. Exatamente, nesse antagônicos, como você falou, totalmente, um pensando no sul, outro no norte. Isso realmente não vai dar certo. Agora, tem que achar o Cruzeiro o seu melhor caminho. E o bastidores do Cruzeiro sempre foi muito quente. A política no Cruzeiro sempre foi muito agitada. No caladinho, mas sempre aguerrida. Sempre aguerrida. Nos últimos A anos, guerrida que eu falo... O doutor Gilvan ganhou disparado. Não. As duas eleições, o Zezé ganhou disparado do tempo concorrente. Mas o que eu quero dizer... Não, mas agora tem oposição. A oposição. Mas não é que um fica assim, querendo matar o outro. Não, eu falo assim, acirrada mesmo, em oposição. Interno no Cruzeiro sempre foi isso. As câmeras, às vezes, os jornalistas que cobrem o Cruzeiro, às vezes não dimensiona isso. Mas a bastidor do Cruzeiro é muito quente. Muito, muito quente. Nós temos aí, recentemente, a saída do César por Perrela. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Flávio Carvalho. Quanto tempo falamos do Cruzeiro hoje? Hein? Você falou 10 minutos do Atlético do início, falou de Marlone, falou de... Não, você falou de... Deixa eu dar uma virada aqui. Só para falar do Marlone. Deixa eu dar uma virada aqui, você Cleiton. participou. Deixa eu dar uma virada aqui agora na prosa. Eu vou perguntar para o Eduardo e voltar para vocês também. O Atlético escolheu, através de alguns jornalistas, 30 nomes de ídolos do Atlético que passaram pelo Atlético, jogaram no Atlético. Porque é pouco, não foi, claro, muito, pouco que é demais. pouco, né? Não podia computar
jogadores que estão atuando. Só aqueles que já atuaram. Aqueles que já atuaram e pararam. Os que estão atuando, estão em atividade hoje no Atlético ou em outros clubes, não foram computados. E ele vai homenagear no jogo contra o RT, nos seus 109 anos, esses nomes. São 30 nomes. De um jogo só não vai dar para homenagear os 30, colocando os nomes na camisa. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para você. Pode? Pode. Escala o seu Atlético, o melhor Atlético que você já viu jogar, de todos os tempos. Difícil. É difícil. Mas um dia eu vou escalar, mas é difícil. Porque eu vi grandes times do Atlético. Mas você viu, eu tive o privilégio, na minha época pra cá também. Eu tive o privilégio de ver grandes times do Atlético, grandes. E ainda estou vendo, graças ao bom Deus, grandes times do Atlético. Eu vou perguntar para o Eduardo. Não sei se essa é uma ação do Lucas, que está lá no marketing do Atlético, se é uma ação, se for, é uma boa ação, embora eu acho que o Lucas está faltando muito para virar um cara competente ainda. Tem que trabalhar, tem que ralar muito. Se for, é um trabalho bom, mas você está longe de ser competente. Mas se for, é um bom trabalho. Eduardo, esses nomes que já foram divulgados para nós, inclusive, nos grupos que fazem cobertura do Atlético e que estão no dia a dia do Atlético, esses nomes, a gente escolheu 30, mas a gente podia escolher 130. Hein? É válida, a homenagem é muito válida. Às vezes o Atlético depois escolhe mais 30. Mas é bacana, eu gostei da iniciativa, o Atlético melhorou muito nisso, rede social. E o Atlético pecava muito por esquecer dos jogadores. Não teve uma despedida pro Marques. Você lembra do álbum de figurinha do Atlético? Não sei porque que ele não sumiu. Já chegou a fazer isso há muito tempo, hoje não tem mais. Doutor Evandro de Padre Abreu. Então é legal, é sempre bom lembrar dos ex-jogadores, de quem fez história, de quem ajudou a construir esse Atlético que vai completar no próximo sábado 109 anos. Eu até vi sua lista dos 30, você matou 22, né? Você acertou 22. Você me ajudou bastante. Mas a homenagem é válida, eu sugiro, até acho que o Atlético vai fazer isso, se alguém do Atlético estiver assistindo, não só coloque o nome, mas que leve ao estádio, jogo contra o RT, o máximo desses 30 que ele conseguir. Faça o convite, o Tafarel vai estar no Brasil, por exemplo, ele está na lista, ele vai estar no Brasil, o Brasil joga terça em São Paulo, pode vir, o Tafarel, Marcelo Oliveira mora por aqui, e vários outros jogadores, Marques, Guilherme, Luizinho, tá todo mundo aqui, Éder. Leva essa turma toda para o jogo, para Independência, faz uma homenagem presencial para esses caras lá também, eles entram com a camisa do Atlético. Toda homenagem àqueles que ajudaram a construir a história de um clube, ela é válida. Então, parabéns ao Atlético. Claro que muita gente boa fica de fora, óbvio. Isso que eu ia comentar, né, mas o Atlético fez de uma forma democrática. Ele pinçou alguns jornalistas, entre eles o Afonso, que está aqui, e ele fez nas redes sociais, para a grande massa, para a grande torcida. E muita gente levou a sério, citou nomes, outros brincaram. Muita gente, o Atlético pedia os ídolos, o povo ia lá e colocava os piores. Então o Atlético fez esse garimpo, e são grandes nomes. Vale a pena ver a lista, os jogadores vão jogar com o nome desses caras. Eduardo, só aproveitando o gancho, eu vou passar para o torcedor aqui, para aquele que não sabe ainda. Os 30. Você lembra que eu falei com você do Bandejão? É o Afonso Silva, o Bandejão, que o Flávio Carvalho conheceu, o Silva. Gente da melhor qualidade, o nosso Afonso Bandejão. Buião, Carline, Cerezo, Cinconeg, Hector Silva, Cinconeg, o Dadá, Éder Aleixo, Guará, Guilherme, o Guilherme que jogou com o Marques, João Leite, Cafunga, o Lucas Miranda, Lola, Luizinho, Marcelo Oliveira, Marques, Mexicano, Nelinho, que pode ser de um lado e do outro, se o Cruzeiro fizer a escolha dele também, Nelinho, Paulo Isidoro, Procópio, que pode ser de um lado e do outro. Foi aniversário dele ontem, de um lado, mandei para ele. Procópio, Reinaldo, Renato Vale, era aquele Renato Pé Podre? Renato não. Renato Vale, Ronaldinho Gaúcho, Sérgio Araújo, Tafarel, Ubaldo Biquica, Jorge Valença e Vantuir, o capitão Galdino. Afonso, eu vi um Atlético com o João Leite, Nelinho, o Batista, Luizinho e Jorge Valença. O meio de campo tinha Cerezo, o Chicão, Ângelo. Não, o Ângelo não. Lola. O Paulo Isidoro e o Renato Morungaba. Na frente, Reinaldo e Éder. Eu acho que esse time aqui, que eu vi jogar,
desse time do Atlético hoje, ninguém joga nesse time. Ninguém entra nesse time. Certo? Ninguém. Certo? Porque esse time do Atlético, hoje, se tivesse esse time do Atlético, era um time imbatível no futebol brasileiro. Certo? Era imbatível no futebol brasileiro. Né? Então eu vi o Atlético, sinceramente, Reinaldo arrebentar, vi Cerezo, vi Éder, vi Paulo Isidoro, certo? Luizinho, a categoria do Luizinho é uma coisa impressionante. Nelinho. Né? Paulo Roberto Prestes. Paulo Roberto Prestes, enfim. O Atlético teve times fantásticos, mas fantásticos mesmo. Então que não se pode comparar com o time atual. Né? Agora, é claro que essa homenagem está trazendo essa turma toda de volta. É mais do que justa. Né? Apesar de ser um time que não ganhou um título importante. Não, né? Esse é o time que você falou. Esse time não ganhou, né? um título importante. Para vocês deve ser muito difícil escalar 11, que vocês viram jogar. Aqui nessa lista, por exemplo, não está o nome do Vavá, que é o único campeão do gelo vivo. Olha para você ver. O Djalma Dias jogou no Atlético. Djalma, jogou. Zagueiro. Uns 13 jogos, parece. Aqui, lateral. O Atlético teve o maior goleiro, o titular do Atlético. Mazurkiewicz. Mazurkiewicz, maior goleiro do mundo. Esse estava na lista. Do Afonso. Para mim fica fácil o que eu vi jogar. Eu não vi Reinaldo jogar. Eu não vi muita gente boa jogar. O meu Atlético que eu vi jogar seria Vitor, Marcos Rocha. Eu não vi Nelinho. Eu sei que o Nelinho foi melhor. Mas eu ia falar num cara, só antes de você falar. Eu ia falar num cara, quando eu pedi uma parte aqui, que o Tele Santana, técnico da seleção brasileira, colocou ele na mídia brasileira. Foi na transação que o Atlético fez de Nelinho com o Cruzeiro. Ele foi para o Cruzeiro, depois veio para o Atlético. Um lateral direito que jogava na Caldense chamado Orlando. Você lembra dele? Chegou à seleção brasileira. O Tele convocou o Orlando para a seleção brasileira. Grandão. Convocou o Orlando para a seleção brasileira. Vamos lá, Eduardo. Então, o meu Atlético, que eu vi jogar, eu não vi uma turma. Não vi Reinaldo, não vi Nelinho. Seria Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever, Dedê, Gilberto Silva, Toninho Cerezo, Diego Tardelli, Ronaldinho Marques e Éder Aleixo. Mas você viu alguns jogadores que nós citamos nessa lista aqui, do Cruzeiro também, que eu te levava pequenininho na Toca e na Vila Olímpica. Você viu? Não, você viu? Eu frequentei, você cobriu o Cruzeiro, eu frequentava a Toca da Raposa quase todo final de semana. E eu frequentei a Toca da Raposa quando a seleção brasileira ficou lá. Exatamente. Eu nasci, claro, eu peguei a década de 80 toda, Zico, Reinaldo, mas eu não lembro desses caras. Eu sei que eles são melhores que todos que eu falei, mas eu não posso falar, eu não lembro. O Reinaldo, para mim, ele foi melhor do que Ronaldinho Gaúcho, melhor que Ronaldinho Fenômeno, certo? Eu não vi Pena jogar. que ele teve que encerrar a carreira. Rápido, né? Estourou rápido. Certo? Mas o Reinaldo em campo era uma coisa impressionante. O Reinaldo agora é igual o Romário, guardando as proporções. O drible desse tamanhozinho assim, ó. Exato. Dentro da área. Dentro da área. Você pega o Cruzeiro, por exemplo. Para fazer o Cruzeiro da história, você acha que a década de 80 não sobe. Não, eu falo do Cruzeiro aqui agora. Não, você pega o time do Vinícius e bota ele todo. Raul, Nelinho. Aí você pode pegar ali, na zaga você teve o Perfumo, que era o melhor zagueiro do mundo. Você teve o Fontana, que foi titular dessa Não, você pega o Vinícius e bota o time todo. Pois é. Aí no meio de campo você tem Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, né? Aí você tem na frente Tostão, você tem Roberto Batata, você tem Palinha. Mas tem uma turma que não viu. Entendeu? Aí você pega Orlando. Aí você pega Orlando Fantoni, Ayrton Moreira, Zezé Moreira, só treinadorzinho. Eu, por exemplo, não posso pegar esse time. Eu sei que eles são ótimos, mas eu não vi esse time do Cruzeiro jogar. No meu Cruzeiro de todos os tempos, teria, por exemplo, o Dida, o Fábio, Alex, teria Ricardo Goulart. No meu Cruzeiro de todos os tempos teria... Everton Ribeiro? Não sei, talvez o Everton Ribeiro. Então, Sorin? Não, Sorin Alex? Não. Sorin não. Alex, sim. Sorin não? Não. Eu acho que o Sorin foi muito... O Sorin na época dele, Nossa Senhora. Mas eu colocaria, por exemplo... deixa eu pensar um lateral esquerdo. Nonato para mim... o Serginho, lateral esquerdo. Mas o Nonato... Que foi pro São Paulo, você lembrou, o Nonato que eu vi jogar. Não tem Sorin, não tem Serginho o que esse Nonato jogava, o que esse Nonato jogava de bola e não tinha chance em seleção brasileira, se fosse do Corinthians, do Flamengo, nossa Joãozinho, senhora. você viu? Joãozinho? Joãozinho. Não, vi o filho, né? Não, o pai. Que é péssimo, o pai eu não vi. Nossa senhora. Então, Aí esses caras, Marcelo Ramos, baita centroavante, que vestiu a camisa do Cruzeiro. Agora,
esse pessoal da década de 70, que foi o maior Cruzeiro de todos os tempos, para quem acompanhou todas as décadas, eu não vi. O time foi campeão da Libertadores, tinha Jairzinho, Palinho e Joãozinho. A gente tem que falar assim do Cruzeiro, já que nós estamos falando do Cruzeiro aqui. Eduardo e Batata. A gente tem que falar assim do Cruzeiro. Eu falo assim do Cruzeiro. O Cruzeiro é antes e depois do Felício. Não, eu Ele penso que é. o Cruzeiro Aí chegaram grandes presidentes. Benito Márcio foi um grande presidente. O César foi um bom presidente. Os Perrelas foram ótimos presidentes. Gilvan é ótimo presidente. Mas antes e depois do Felício. Mas em termos de título, aos Perrelas e o Gilvan. Antes e depois Porque do o Gilvan, o Felício ganhou apenas uma Copa do Brasil. Apenas uma Copa do Brasil, não. Você agora. É, Olha você quem está falando aqui, da Eduardo. Libertadores? Os dois Eduardos. Ué, Os dois Eduardos. Que o Felício ganhou apenas uma Copa do Brasil. Não. Foi um campeonato brasileiro. Que foi computado. Fala para ele. Foi Libertadores, não? Foi Libertadores também, ué. É, Libertadores. Aqui, apenas uma Copa do Brasil. Então o Cruzeiro não é campeão brasileiro nessa época? Não foi estou desmerecendo computado. o Felício, não. Então não foi. Eu estou dizendo que com o Zezé, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Com o Gilvan, o Cruzeiro foi bicampeão Com o brasileiro. Felício ele foi campeão da Com o Zezé- Libertadores, campeão brasileiro. Pois é. O Zezé ganhou a Copa do Brasil. O E Gilvan- agora, o Felício enxergou o Mineirão antes do Mineirão ser construído. É o que eu falo aqui sempre. Quando o Zé Alberto fala do América, fala assim, o Cruzeiro é depois do Mineirão. Depois do Mineirão, o que o América ganhou em termos nacionais? Nada. O que o Cruzeiro ganhou? Mas o Cruzeiro soube aproveitar. Você está fazendo raiva no Gustavo, hein? Pois é, mas o Cruzeiro soube aproveitar. Era Mineirão. Porque depois do Mineirão, o Cruzeiro fez grandes times, assim como o Atlético. Ele fez também. antes do Mineirão. Antes. Na hora que o Mineirão chegou, ele estava pronto. E Cruzeiro e Atlético souberam aproveitar o Mineirão em nível nacional. Enquanto que o América, que era até então o clássico das multidões, simplesmente perdeu o trem da história. Afonso, Acabou. Eu concordo com você. Quando você fala que existe um Cruzeiro antes e depois do Felício, eu já até falei sobre isso aqui, o Cruzeiro deu muita sorte de ter um presidente igual o Felício e de lá para cá só bons E o presidentes. Cruzeiro, Só o bons Eduardo não é presidentes. da época do Eduardo Panzo, mas ele sabe disso. O Cruzeiro desbancou literalmente um time chamado Santos, de Pelé, Campeão do mundo. Mengalvo, Doval, Coutinho, Pelé, Pepe, Pepe. Doval, Coutinho. Mauro. Esse time Zito. que o Cruzeiro desbancou. Mauro, Zito, Gilmar. E foi esse time. Que era a base da seleção Então brasileira. foi esse time. Foi esse time. Né? É, Que era a o base da Cruzeiro foi muito seleção campeã feliz. do Você mundo. vai falar. E a primeira excursão que eu fiz à Europa, trabalhando pela Rádio Tatiaia, a primeira que eu fui, que eu saí, o Jacu do Mato saiu da capital do mundo, saiu de Congonhas, esse Jacuzão do Mato saiu de Congonhas, fui parar em Paris, foi com o Cruzeiro, esse Cruzeiro aí que tinha como técnico Ayrton E Moreira. chegava e ganhava de todo mundo. Ayrton Moreira, E ganhava de todo Jorge mundo. Gutmann, Torcal como empresários, que você não vê falar mais. E não existia Isso o não futebol. existe mais. O futebol europeu Isso não naquela existe época mais. existia, né? Não existia o futebol europeu. O Cruzeiro chegava lá, o Atlético... Eram os torneios de verão. Todos os torneios, Atlético Cruzeiro ganhava de Real Madrid, Barcelona, ganhava fácil. Exatamente. Certo? Ganhava do time da França, da Inglaterra, certo? Depois, com essa abertura do mercado, que os jogadores brasileiros foram para o exterior, aí a coisa mudou, certo? Tanto que você pega hoje Real Madrid e Barcelona, quantos jogadores da Espanha jogam nesses dois A times? gente começou a falar sobre isso, sobre a homenagem do Atlético, que é concluído, Eduardo. A homenagem que o Atlético está prestando. Não, já. Você já sugeriu que esses jogadores, à medida do possível, A estejam... maioria, que se o Atlético conseguisse levar o Independência no domingo, né, o jogo, a maioria desses 30 aí... Não, acho que o jogo é sábado e o aniversário do Atlético é domingo. É só Não, uma, o aniversário é sábado, o jogo Então é o domingo. jogo é até domingo. domingo. é só É o uma jogo da pena, né, televisão. Edu? Que sempre vai ficar aquele, faltou, mas isso é normal. Sempre. Porque no universo, numa quantidade enorme, você tirar 30 só, realmente vai ficar muita gente boa para fora aí, infelizmente. Eu também penso assim, eu acho que tem muita gente, a gente, assim como o Afonso, a gente já está há muitos anos aí no meio esportivo, né? A gente vê tanta gente que contribuiu para o Atlético, né? Você lembra do Sapão? Gregório, a família do Gregório, né? Quanto serviço o Gregório prestou ao Atlético, né? Outra como o Sula, certo? Quanto trabalho o Mussula prestou ao Atlético? Mussula. Júlio Né? mais amigo. O Mussula está citado em lista, em várias listas. Então, se a gente for lembrar aqui do nosso tempo para cá, Tomazinho, Tomazinho, Vai. certo? Roberto Mauro. Exato, né? Tem muita gente tem boa gente na aí cola. que não acaba mais, certo? Eu acho que então é difícil, né? Se você for fazer só para 30, né, você vai esquecer muita gente importante. Júlio aí. mais amigo também ajudou bastante, né, Não, Afonso? não é esquecer. Aqui não... 30 são 30. Não é esquecer. Você lembra, mas você já colocou outro. É. Já colocou outro. Já colocou. Não é esquecer.
O Atlético pode expandir, pode aumentar essa O homenagem. próprio Bel, massagista, eu acho que tem que ser homenageado. Há quantos Quem? anos está lá o Bel? Ah, o Bel tá lá há muito tempo. Né? O Índio, O- a é, turma toda que tá lá. né? Mas o atleta O fazendo, Valtinho. mas o atleta tá fazendo homenagem a ex-jogadores. Depois pode fazer a ex-treinadores, a funcionários, Ex-repórteres e comentaristas. jornalistas. Ex não, em atividade. Em atividade. Mas então vamos esperar essa homenagem, que é uma boa Mas ideia. o Mussula foi jogador também, né? Quem? O Atlético Mussula. E no Mussula? Cruzeiro também. É. Claro, foi um baita goleiro. Claro. no Atlético. E não está na lista, né? Esteve em outras listas. Não está nesses 30 que foram escolhidos agora. É. Mas o Mazurkiewicz também não está. É. O Mazurkiewicz também não está. Tem aquele outro zagueiro nos que foram uruguaio. escolhidos. Barbudo. O Cinconec está? Não, Barbudo. Batista? Não, o Barbudo Oliveira. do Uruguai. Oliveira. Oliveira. foi. Fez Teve uma um passagem trabalho fantástico. no Atlético. ótima. Teve uma passagem ótima. É difícil, é complicado. Posso dar uma desviada no Pode, assunto de novo? pode dar. Que a gente, antes do programa, estava falando aqui, o Campeonato Mineiro está definido, o Atlético vai terminar em primeiro. Não, gente, vamos com calma. Não, eu falei que não. Vamos porque tem são 4 pontos a diferença, né? De Atlético para Cruzeiro. A briga pela primeira colocação está entre os dois. Claro. Tem um clássico. O Cruzeiro é o mandante, o jogo vai ser no Mineirão. Vamos supor que o Cruzeiro vença o jogo. A diferença cai para um jogo. Vai faltar a última rodada. O Atlético vai a Poços de Caldas. Jogar em Poços de Caldas não é fácil. E a Caldense pode estar lutando pela quarta A colocação. Caldense provavelmente vai estar lutando pela quarta colocação, porque o próximo jogo da Caldense é o Democrata em casa. Agora. E depois ela vai ter 2 jogos. Um deles é o Tricordiano, que está brigando para não cair. E o outro o Atlético. Então, provavelmente, a Caldense vai estar brigando nessa última rodada contra o Atlético, vai estar precisando de uma vitória, ou até de um empate, para ficar entre os 4. Então, vai com tudo para cima do Atlético. E esse jogo é no dia 9, acho que é um domingo. E o Atlético joga dia 14. O Atlético joga no dia 13. 13 contra o Sport Boys pela Libertadores aqui em Belo Horizonte. Pode ser que o Roger opte por levar a Poços de Caldas quem estiver bem fisicamente. Até acredito que ele vai emendar o time titular, porque ele vai vir de domingo a domingo, jogos, e de domingo para quarta, ou parece que é quinta, 9, 10, 11, é quinta-feira. Domingo para quinta tem uma margem boa, talvez ele vá com o time titular. Mas um empate lá em Poços de Caldas não é nenhum absurdo. Então vão com calma. Não tem nada definido ainda. Eu acho que o clássico vai acabar definindo. Se o Atlético conseguir tirar ponto do Cruzeiro, aí acabou. Agora, o empate ou vitória, aí tá definido. A gente tem o nome do dia, o lixo. Rapidinho. Eduardo, me responde uma coisa. Agora eu vi oficialmente um vídeo do Atlético mostrando a maquete, mostrando o estádio que o Atlético vai construir. Eu vi um vídeo do Atlético. Estádio? É o estádio, que o Daniel Nepomuceno falando sobre o estádio e um arquiteto falando. Agora eu vi, eu passei para vocês, inclusive. Eu vi um vídeo. Vai sair para 50 mil torcedores. Eu não sei. Agora eu ouvi o Daniel Nepomuceno falando. Eu não sei aonde você mandou esse vídeo. Mandei para a família, tá aí. Deve ser vídeo antigo. Não, antigo? Mas ele está falando. Deve ser vídeo antigo, esse negócio do estádio... Muito bem, então nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou começar com você, Eduardo. Panzi, o lixo da semana. Lixo da semana. Eu vou sair do futebol, né? Mais um atentado, dessa vez lá no parlamento. Não tem como, não dá para isso lixo. Na Inglaterra. E o nome do dia? O nome do dia para essa ação do Atlético, da homenagem aos ex-jogadores. Parabéns ao Atlético. Flávio Carvalho, o lixo da semana. Eu vou dar para Vênus Platinada. Rede Globo Televisão empurrou para a gente Flamengo e Bangu, certo? O grande clássico do futebol mundial. Você entendeu? Que dá raiva na gente. Mas não tinha poderia ter colocado o Cruzeiro para jogar na quarta-feira. O Cruzeiro estava jogando a primeira liga. Pois Vôlei ontem, inclusive. Jogar na quarta. Certo? Mas você poderia ter visto o vôlei. Brincadeira. O vôlei eu vi. De olhar, esse vídeo aqui é um vídeo do início do ano passado, que foi passado para os conselheiros do Atlético. Mas tá rolando de novo agora. O vôlei eu vi ontem, o Cruzeiro venceu o Canoas 3-1, deu um show de vôlei e acabou. Agora, para mim, o nome do dia, o Dedé, a volta do Dedé ao Cruzeiro. Lixo, Eduardo Silva. Lixo, a política brasileira, uma merda, uma porcaria. E eu vou dar pro Dedé também o nome do dia. Muito bem. Telespectador amigo, agora cuidado, em fim de semana, a gente quer você de volta aqui na segunda-feira. É importantíssimo que você esteja aqui na segunda-feira de volta. Tomara que a gente tenha uma grande rodada de Campeonato Mineiro e que a gente possa estar comemorando mais uma grande vitória da seleção brasileira.
Excelente final de semana. Tchau, gente. Obrigado.